Então, gente, olha esta calça, gente, costureiras e costureiros, meninas e meninos. Então, essa calça aqui, ela é com cos, com imitação de catraca que eu faço na reta, né? Que eu vou explicar pra vocês, pra quem nunca viu nenhum vídeo meu também, né? Ó, ela tem emendas lateral nas duas, né? O detalhe eu vou mostrar pra vocês o bolsinho, até vou fazer um outro vídeo só dos bolsinhos, um outro vídeo só dos cos. Vou estar postando também, tá? Ó, o bolsinho, o diferencial que eu gosto de fazer, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço, porque é duas calças parecidas, tá? A única coisa que vai mudar o detalhe é do cos, que esse cos aqui a gente consegue colocar só a imitação do cordão aqui, né? Que vai na reta, né? E o outro cos da calça próxima que eu vou mostrar já pra vocês, é o que dá de passar o cordão por dentro. Então, eu vou explicar pra vocês como é que a gente faz com o elástico que dá de passar aqui por dentro, tá? Nesse funilzinho aqui, tá? É, valetinha, tem diversos nomes, né? Tá? E essa calça aqui, ó, a que não dá de passar o cordão por dentro, que dá de fazer o cordãozinho imitação, ela é feita com ribana embaixo, tá? Ó, com ribaninha embaixo, tá? Ela é feita assim, certo? E a outra, a que vai dar de passar cordão aqui no meio do elástico, ela vai ser feita com o cos, tá? O cos lá embaixo no pé, certo? No tornozelo, o punho dela lá embaixo, tá? Certo? Olha que linda. Gostaram da minha blusa que eu inventei também agora pra colocar ela com a calça. Tem outras blusas ali, mas como eu vou fazer elas ainda, vou mostrar só depois em outros vídeos pra vocês. Certo? Então, agora eu vou mostrar pra vocês a próxima calça que dá de colocar o cordão em cima, mas sem punho embaixo com o punho de cobertura. Certo? Bora lá então? Então, pessoal, na sequência da calça, né? Eu tô mostrando as duas juntas, porque eu fiz as duas juntas, tá? Essa é o que dá de passar o cordão aqui, que eu vou explicar pra vocês como é que a gente faz o processo de elástico nas laterais, tá? Vou explicar ali pra vocês como é que eu faço pra conseguir passar o cordão em toda a volta dela, na parte de fora, certo? O bolsinho dela é igual à outra, né? Que eu mostrei ali pra vocês, tá? Só tô mostrando as duas juntas, porque eu fiz as duas juntas no mesmo processo, certo? Então, essa a gente consegue passar o cordão, tá? Vou explicar pra vocês como é que eu faço com elástico, pra dar de passar o cordão. E essa, ela é com bainha, tá? Ela é sem a ribana, tá? Ela é com bainha de cobertura. Certo? Então, pessoal, é isso. Então, vamos lá, bora lá. Fazer elas comigo, fazer elas com a Lu. Bora. Então, pessoal, o que que eu vou fazer aqui? Vou fazer calça de moletom. Já vou explicar pra vocês a parte do bolso, né? Aqui eu vou fazer duas calças, tá? Vou fazer duas calças. Uma vai ser com ribana, o punho embaixo. E a outra eu vou fazer ela com bainha normal, tá? Vou fazer ela só com a bainha normal. Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês certinho o detalhe do bolso, tá? Esse aqui é aquele bolso que é todo fechado, ó, sem emenda, né? Vou começar pelos bolsos. Aqui eu tenho duas calças, tá? Aí, como eu mostrei ali pra vocês, as duas calças, uma diferente da outra, é igual. A única diferença é que uma, ela foi com o punho de ribana, né? E a outra foi com bainha, né? Tá? Os bolsos eu vou fazer bonitinho lá na reta, como eu falo pra vocês que eu gosto de fazer, pra ele ficar quadradinho, bem bonito, tá? Aqui é duas peças, tá, gente? Eu já vou fazer as duas junto, porque daí é mais fácil e é igual, né? A única coisa, a diferença que nem eu falei pra vocês, é ali o detalhe embaixo, né? Que uma vai com cos de ribana, com cos não, com punho de ribana, e a outra vai com bainha, tá? É que veio duas, tá, gente? Então, pra não deixar assim parado aqui, como é a mesma cor, né? Como é a mesma cor, então eu já vou montar. Daí lá na fábrica eles vão escolher. Eles vão escolher se eles fazem com o punho de ribana ou sem o punho de ribana, tá? É até bom porque daí tem pra escolha, né? E pode fazer também os dois modelos, né? Tanto com ribana e sem ribana. Só tem que ver o comprimento. Mas as nossas calças elas são bem compridas de perna, tá? Bem comprida. Tem muitos assim que falam que as pessoas altas, sofrem com o comprimento das calças, né? E a gente, as baixinhas é que sofrem porque elas têm que fazer a barra, né? Porque as calças são bem compridas de perna. Eu mesmo, toda vez eu tenho que tirar meio metro de perna, né? Ai, Deus. Ó, aqui, gente, ó, eu vou fazer uma aqui fechada, e daí faço o pesponto lá na reta, tá? E a outra eu vou deixar pra fazer direto lá na reta, pra vocês verem que dá de fazer aqui e que dá de fazer lá também, tá? Ó, essa então eu fecho aqui no bolsinho, né? Olha, já vem bem certinha, tá? Essa eu fecho aqui, tá? E faço o acabamento lá na reta. E a outra eu deixo pra pregar o bolsinho lá na reta, tá? Então vamos lá pra reta. Deixa eu colocar mais pra cá. Aqui é a calça que eu preguei o bolso lá na over. Então, preguei o bolso na over, mas eu vou fazer... Deixa eu ver. Comprimento do ponto menor. Ele tava bem largão. Eu gosto desse acabamento, tá, gente? Ó, eu fechei lá na over, tá? Mas mesmo assim, eu venho aqui numa largura que dá de eu fazer o pesponto depois. Eu acho assim que a peça fica mais bonita, tá? Um acabamento melhor, um caimento melhor. Ó, daí o que eu faço? Eu viro ela, ó. Eu vou virar ela.
Aí assim, ó, eu posso fazer tanto com esse pezinho aqui, como um pezinho guia, tá? Mas eu vou fazer aqui pra vocês verem que dá de fazer, ó. A gente deixa uma sobrinha ali, pra ele ficar mais larguinho, né? Ó, a gente pega bem certinho aqui embaixo. Deixa a sobrinha ali, ó, do dedinho, no último dedinho, né? Ó, é só deixar a sobrinha e vira até embaixo, ó. Ele já fica um acabamento bem mais bonito, né? Aqui daí tem o piquezinho, tá? Deixa eu já fazer aqui pra vocês, ó. Que daí eu faço aqui na reta. Por quê? Porque se ele tá fixado aqui, é melhor pra pregar o cos. E é melhor também pra gente fechar a lateral, tá? Ó, bem certinho, né? Ó, ele fica bem lindo, gente. Ó, bem lindo aqui, ó, certo? Pra colocar o bolso aqui na reta, ó, fechadinho. Ele podia estar aberto e fechar depois também, né? Mas ele já tá fechadinho, que eu fechei lá, ó. Eu venho aqui, eu deixo, ó, bem certinho aqui, ó, deixo uma largura de dedo ali, de dedinho de pé de máquina, né? Aí esse aqui a gente não faz a limpeza, ó, na over, né? A gente já faz ele direto aqui, ó. Por quê? Porque ele não vai aparecer a costura, eu vou mostrar pra vocês. Ele não vai aparecer, não a costura, o tecido, tá? Vou cuidar pra ele não prender ele ali, né? Ó, fica bem lindo. E ó, ele não aparece, ó. Tá vendo? Não aparece nada de tecido aqui, ó. O outro lado, a mesma coisa, só que daí de baixo pra cima, tá? Qualquer coisa, depois eu faço uns videozinhos só pregando o bolso, tá, gente? Só pregando os bolsinhos. Ó, deixa a sobrinha, né? Ó, tá? E vira ele pra dentro e vem aqui. Ó, a gente já começa desde baixo ali pra dar a largurinha aqui já, ó. Tá? Ó, fixa bem aqui. Ó, com o dedinho. Ó, fica bem lindo. Aqui já tem o piquezinho, tá? Ó, a gente dobra certinho. Ele já vai dar o meio bem certinho, tá? Do pique até aqui, ó. Fica bem certinho, tá? O importante é a gente fixar aqui porque depois na hora de pregar o cos, né, gente? Porque senão a gente não consegue fazer uma produção boa, ó. Bem certinho, tá? E bem, aqui é bem na pontinha, ó. Vocês podem ver que é bem na pontinha. E depois a gente tira a costura da reta aqui, certo? Então, tá? Já vou fazer os dois cos. Eles vão ser iguais, tá? Deixa eu ver aqui, que tem a frente e tem a traseira. Não vamos colocar as duas traseiras junto, né? Então, o que que eu vou fazer, ó? Agora eu vou fazer os dois aqui na reta, ó. Eu vou fazer, já que eu tô fazendo dois cos, eu vou fazer dois diferentes. Já vou fechar aqui. Ó, pode ver que o de cima, o da parte da frente é menor que a parte de trás, tá? E já vou fechar aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar os elásticos. Vou colocar os dois juntos aqui. Deixa eu só... Eu vou medir o meio aqui, que esse aqui é importante a gente medir o meio, tá? Faça um pique aqui, ó. Esse pique a gente vai tirar fora, então eu posso fazer com essa tesoura. Vamos fazer o pique aqui. Por que que eu vou fazer assim, gente? Porque dessa forma, se for pra passar um cordão por dentro, a gente consegue, tá? Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou fixar. Ó, vou fixar bem esse elástico aqui. E aqui do outro lado, ó. Bem certinho. Importante é ele ficar aqui no meio, ó. No meio do pique, tá? A gente dá uma boa reforçada, né? Pra não ter o risco de estourar. E daí a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó. A gente vai virar ele aqui. Por quê? Porque o lado que vai ficar o elástico, ó, esse lado aqui, ó, vai ficar por dentro. E esse lado aqui, ó, sem o elástico, vai ficar por fora. Por quê? Porque se a gente quiser colocar um cordão, a gente pode colocar um cordão nele, tá? Ó, vou fechar aqui. Depois, na hora que estiver prontinho aqui, aí eu explico pra vocês como é que dá de fazer. Ó, pegamos aqui, certinho. Ó, pode ver, esse lado aqui é o que vai ficar por dentro da peça. E esse lado aqui é o que fica por fora, que dá de fazer, colocar o cordão, tá? Esse aqui é um moletom. Então, a gente pega bem certinho aqui, pra gente não tirar muito, né? O importante é a gente... Então, lembrando que esse cos aqui que eu estou fazendo é o que dá de a gente passar o cordão por dentro, tá? Então, a gente tem que bem certinho de pegar o elástico. Aí, o que a gente vai fazer agora? Como essa peça aqui, eu não sei se vai passar o cordão, gente, mas só pra mostrar pra vocês. Se a gente for passar um cordão, a gente vai pegar e fazer isso aqui, ó. Ó, aqui é o primeiro desponto da parte de cima, né? É o que vai ficar em cima. Seria uma boa opção de cos, né? Ó, não, então, essa parte aqui, se a gente for fazer com o cordão, o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Ó, esse lado aqui é o que vai ser passado o cordão, e esse lado aqui é o que não vai ser passado o cordão. Agora eu vou fazer aqui, ó. Pra me deixar como se diz, o fundinho, que é o canudo, né? Aberto, a gente vai passar o cordão, tá? Certo? Lindo, perfeito e maravilhoso. Depois, pra ver, é só a gente puxar aqui, ó. Ó. O elástico mais grosso é o que ficou... a parte mais grossa é o que ficou com o elástico. E a parte mais fina aqui, ó. Ó, é o que ficou sem sem o elástico, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode marcar. Eu não tenho nada aqui. Peraí, eu vou fazer com alfinete, ó. Pra mim mostrar pra mim mesma que essa parte aqui é o que vai ficar por fora da peça, tá? Ó, já marco aqui. Qualquer coisa dá de marcar com aquelas canetinhas. Só pra lá minhas canetinhas. Dá de marcar com a canetinha, né? Pra não se perder na hora de pregar na peça, tá? Então, esse cos eu vou deixar pra colocar no cos que tem... que não vai a ribana, tá? Então, eu já vou deixar ele separadinho, certo? E o outro cos, que é esse aqui, eu vou fazer ele no normal, tá? O que que eu faço? Eu venho ele aqui.
vou fechar ele. Qualquer coisa eu coloco esse videozinho, depois eu coloco tudo junto e depois eu separo e faço ele separado, né? Pra vocês verem como é que vocês podem fazer o cos, tá? Ó, esse aqui é o cos normal, esse não dá de passar o cordão, que é esse que a gente faz esse tipo de trabalho aqui, ó. Porque a gente fecha, ó, a gente fecha ele por inteiro, ó, tá vendo? Por inteiro. Vem esse aqui, colocamos aqui, ó. Ele não consegue, a gente não consegue passar cordão nesse cos aqui, tá? Nem sonhando. Nem sonho, gente, tá? Eu faço, eu prefiro, né, fazer isso aqui. Porque se fosse uma produção, eu estaria fazendo numa catraca, coisa assim, né? Já que eu tô fazendo na reta, então eu faço assim, um por baixo e outro por cima, né? Não esquecendo, gente, já vamos cortar o excesso, porque senão depois fica muito grosseiro, né? Eu já deixo um pouquinho a mais pra mim poder cortar o excesso, né? Ó. Ele vai ficar assim, ó. Só que daí não passa cordão, tá? Porque, ó, ele é grudado dos dois lados, ó, tá? Ele fica assim. Primeiro que a gente fez, tá? Que dá de passar o cordão. Ó, aqui não esquecendo, né? Ó, ondulado, né? Lisinho sempre pra baixo. Porque o tecido, quando ele fica aqui, ó, pra baixo, o que fica embaixo, ele fica mais bonito, tá? A costura dele fica mais bonita, tá? E esse cos aqui que eu deixei marcadinho, é o que dá de passar o cordão, ó. Eles são iguais, só que um dá de passar cordão e o outro... É que eu esqueci de fixar esse lado aqui, mas tudo bem, ó. Esqueci de fixar lá na reta, então eu vou fixar aqui na over, ó. Vou mostrar pra vocês que dá de fixar na over. Vai certinho aqui, onde tem o piquezinho, ó. Se não deu de fazer lá na over, na reta, dá de fazer na over, ó. É só fazer bem direitinho, bem certinho. Até foi bom que eu consegui mostrar pra vocês aqui também, ó. Aqui foi feito na reta e aqui foi feito na over, certo? Fechando, ó, lá debaixo do punho, ó, pra cima, tá? Se eu não tivesse modificado meu ponto ali, ela ia puxar a parte de baixo muito, ia empurrar a parte de cima e não ia dar certo a costura, tá? Ó, aqui eu deixei os piquezinhos pra vocês verem, ó. Ó o pique aqui, ó. Vai ficar certinho. Deixa eu ver aqui, porque ele é bem escuro, né? Às vezes não vai dar de ver. Mas ele tem o pique aqui, ó. Ele vai dar bem certinho no pique, ó. Fechou bem certinho no pique, tá? Ó, aqui cuidar bastante quando a gente vai fazer o bolso. Ó, sempre dá uma ajudadinha com a mão ali, né? Uma abridinha aqui, tá? Ó, e foi. Agora o outro lado. Ó, não posso esquecer que essas calças aqui são tamanhos médios, tá? Agora já veio a etiqueta. Agora vou colocar as etiquetas. Eu sempre arrumo aqui em cima, começa ali embaixo, arrumo aqui em cima. Eu estico ela, vou até o pique, ó. Vou até o pique, deu certo no pique, pego mais baixo, ó. E depois eu pego no pique, tá? Assim, ó, eu consigo trabalhar com a peça sem pique, tá, gente? Por causa que eu tenho experiência, né? Então eu sei bem certinho a peça, né? Que tá dando certo ou não, tá? Agora eu vou colocar a etiqueta. A etiquetinha de piloto, né? Deixa eu colocar aqui. Coloco bem certinho ali, certo? Agora, fechando ela no gancho. Baixo, faço até um pedaço. Aí eu jogo ela pra cima da máquina. Vou pegar ela aqui no gancho, ó. Bem certinho, viro uma costura pra frente e a costura de cima pra trás. Pra quê? Pra fechar certinho as emendas, né? Ó, aqui vai ter... Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui vai ter o pique, ó. Vai fechar certinho no pique, tá? E a gente vem, passa... A gente passa da costura aqui embaixo no gancho e vira pro outro lado. E pega de novo aqui embaixo no cos, tá? Vira pra cima, segura aqui, ó, um pra frente, um pra trás. Vamos ver onde tá o pique aqui em cima, ó. Pique certinho. Ó, e vamos passar pra frente aqui, ó, certo? Eu só tô com a tesoura grande aqui, mas tudo bem. Essa calça aqui, a gente vai fazer ela com o punho, tá? Então, lembrando, a que eu tô fazendo com punho, não dá de passar cordão. E a que eu tô fazendo sem punho, com bainha, é a que dá de fazer, a que dá de colocar o cordão, certo? Esse é um tamanho médio. Ó. A ribana, aqui, eu notei que ela tá um pouquinho grande, pode diminuir, tá? Eu já vou passar aí, eu já falo também que pode diminuir o punho aqui embaixo, ó. Esse é um tamanho médio, mas ele tá ainda grande. Ele podia ser um pouquinho menor ainda, ó. Uns 2 centímetros, mais ou menos, menor, pra ele ficar bem afuniladinho aqui, ó. Ele fica, né? Mas isso quem vai decidir é lá a fábrica. Aí, o outro punho, bem certinho das emendas, né? Pegamos aqui, viramos aqui, acertamos bem no meio, pegamos a calça bem no meio, cuidamos aqui, né? Na parte de baixo, ó.
a gente pega esse dedo aqui, gente, ó, e a gente ajuda aqui, ó, tá? Ó, porque daí ele vai se distribuindo melhor, tá? Porque senão ele vai chegar aqui na ponta e vai sobrar, aí dá problema, tá? Foi. Esse negócio de fiozinho, gente. Ó, certo? Bem certinho nas emendas. Ó, bem certinho, só ele tá mais larguinho, mas daí a gente vai ver, lá na fábrica eles vão ver se é assim mesmo, né? A intenção, ou se é pra ser menor. Agora a gente vai colocar o cos. Lembrando, o cos que eu vou colocar nessa não dá de passar cordão. Dá de fazer o cordãozinho invisível, né? Aquele cordãozinho invisível que a gente só coloca na reta aqui, que fica penduradinho. Aí dá de fazer, tá? Mas se não, não dá de passar o cordão, certo? Aqui eu já fiz, ó. Eu marquei aqui a frente, tá? Deixa eu ver o carocinho aqui. O carocinho vai ficar do avesso, ó. Aqui é o carocinho, aqui é a parte de frente. Então, carocinho pro lado avesso e lisinho pro lado direito. A gente vem bem certinho aqui na emenda da calça, né? Ó. E a primeira costura, que eu sempre falo pra vocês, né? A gente tira fora. Tá? Aí fala, ah, mas é um pedação. Não, não é, gente, porque depois, quando passa na catraca, é tirado também, tá? Então a medida é assim mesmo, tá? Passamos. Agora é a parte da frente. A parte da frente, a gente tem que sempre tomar bastante atenção pra não frisar um bolso e o outro ficar liso, tá? Então, isso bem distribuído. Ó, esse é um moletom, ele é um pouquinho mais grosso, né? E quando chega aqui, ó, pra gente pegar esse bolso aqui, ó, na frente, tem que dobrar ele bem, porque senão ele fica virado pra trás, aí onde fica ondulado. Certo? Ó, ele é mais grossinho. Lembrando que eu fiz tudo na over aqui, tá? Mas dá de fazer em conjugado também, certo? Essa peça aqui já está pronta, linda, perfeita, maravilhosa. Como eu mostrei lá pra vocês, aqui dá de passar o elástico e aqui não dá, certo? Agora a gente vai fazer essa daqui, que é a que vai ser com bainha embaixo. Então, é assim, a gente vai fechar ela no normal. Aí eu volto pra pregar o cos e mostrar pra vocês a bainha. Então, pessoal, voltando aqui, ó. Lembra que onde eu coloquei o alfinete é o que vai ficar pra frente, tá? E onde eu coloquei não coloquei o alfinete é o que vai ficar pra trás. Eu só tenho que ver qual que é a frente e qual que é o traseiro aqui. Aqui, ó. A frente é pro lado de cá. Então, eu vou virar assim, ó. O meu lado, ó, do alfinete é o que vai ficar do direito. E o lado sem o alfinete é o que vai ficar do avesso. Por quê? Porque essa dá de passar o cordão, tá? Então, vamos lá. Ó, caroção é o que tem o elástico. Sem o caroço é o que tá sem o elástico, que dá de passar o cordão. Eu vou enrugar, tá? Porque quase sempre tem aquela história de enrugar um bolso e o outro não. Então, vamos deixar os dois iguais, né? A primeira costura a gente tira ali, como eu já falei pra vocês. Quando chegar aqui, ó, dobra bem, ó, porque ele dá aquela engrossada. Estica, ó. Eu não sei se vocês notam, mas eu tô sempre ajudando a máquina, tá? Tô sempre ajudando na hora de fazer a barra, tá? Vou fazer uma barra aqui de uns 2,5 mais ou menos. Tá? Que essa calça aqui, na verdade, ela veio a mais, então pra não deixar ela ali, eu já faço ela, mas já faço de um jeito diferente, pra poder, às vezes, ter uma ideia, né? Fazer algo diferente com ela. Tipo, achei que tinha arrebentado ali, mas não arrebentou. Certo? Costurinha bem certinha ali. Vou fazer, até pra mim lembrar depois, né? Aqui eu estou fazendo com bainha, é a que dá de passar o cordão, tá? E aqui eu fiz com o punho de ribana. É o que não dá de passar o cordão, mas dá de fazer um cordãozinho por fora, só uma imitação, né? Fica bem bonito também, tá? Dá de diversificar, né? Deixar bem... Ó, aquele lado de lá eu não cortei a bainha, agora eu já corto aqui o fio, né? Cortando antes, quando a gente tira aqui, ó. Ó, levanta a agulha, puxa pra trás, vem pra frente e corta aqui, ela fica limpinha. Certo, gente, ó? Então é isso, como vocês viram lá na manequim no início do vídeo, tá? É dessa forma que a gente faz. Então, gente, não esquecendo, vamos curtir, compartilhar, me seguir. Não sei se estava bem localizado aqui. Comentar, me dar aquela força, aquela mão, né? Então é isso. Beijo, beijo, beijos da Lu.